Jerônimo de Albuquerque foi o cara que ficou responsável por expulsar os franceses do Maranhão, e hoje eu vou contar um pouquinho da história dele na série Personagens Maranhenses. Jerônimo de Albuquerque nasceu em Olinda em 1548. Ele era um mameluco. O pai dele também se chamava Jerônimo de Albuquerque e dizem que ele era extremamente mulherengo e por isso ele era conhecido como o Adão Pernambucano. E a mãe dele era uma indígena, Maria do Espírito Santo Arcoverde. Ela era uma princesa indígena, filha do poderoso cacique Tupi Arcoverde. Agora imagine só a infância desse menino. De manhã ele estava no colégio dos jesuítas, aprendendo a ler, a escrever em português e estudando latim e fé católica. À tarde, ele estava nas terras do avô indígena. Ele aprendeu tupi, técnica de sobrevivência, rastreamento na mata e o manejo de arco e flecha. Ele não era totalmente aceito na elite europeia por ser mestiço, mas essa dupla identidade fez dele uma arma imbatível para a coroa. E aí o tempo passa e o Jerônimo se torna um guerreiro formidável. Em 1597 o Brasil estava sob ameaça. Os franceses queriam porque queriam invadir aqui o território. E para tomar o Nordeste, eles tinham se aliado aos indígenas potiguaras. E aí a coroa chamou quem para resolver? O mameluco. E aí o Jerônimo lidera uma expedição militar lá por Rio Grande do Norte. E olha que interessante, cara, como ele era um mameluco e tinha muito da parte indígena de sua mãe, muitas coisas ele não venceu lutando, ele convenceu muitos indígenas a mudar de lado. E nessa brincadeira aí ele acabou pacificando muito nesse conflito. E o mais interessante ainda é que nessa expulsão dos franceses, em 1599, eles têm que fazer ali um povoamento para garantir o local, e ali surge então a cidade de Natal. Só que a grande glória de Jerônimo ainda estava por vir mais ao norte, exatamente, aqui no Maranhão. Os franceses estabeleceram aqui a fundação de São Luís em 1612. Em 1613, o governador-geral do Brasil chama o Jerônimo para comandar uma expedição de 8 navios. Foi a primeira vez que um homem nascido no Brasil comandou uma força naval oficial. No dia 19 de novembro de 1614, acontece a famosa Batalha de Guaxinduba. E um diferencial nessa batalha é que, enquanto o exército francês, que era bastante organizado e usava táticas de guerra europeia, o Jerônimo, com a ajuda dos indígenas, executa táticas de guerrilha tropical. E esse ataque de surpresa esmagou as tropas francesas. E essa vitória ela foi tão grandiosa que na época aconteceu uma coisa inédita. O rei autorizou com que Jerônimo utilizasse o nome da terra conquistada, Maranhão. Existe uma controvérsia sobre o fim de Jerônimo, muitos teriam dito que ele teria voltado para a terra dele e teria morrido lá, mas é mais provável que ele tenha ficado aqui até porque ele se tornou governador. Provavelmente o seu último suspiro foi aqui no Maranhão. As fontes dizem que ele morreu aos 70 anos de idade.